Bem-vindos a um novo vídeo de análise de orçamento. Hoje vamos analisar o orçamento deste homem de 49 anos, separado, que se encontra a pagar 700 euros de alimentos para os filhos, que tem algum dinheiro guardado, mas que está preocupado com o futuro, porque tem medo de não conseguir lidar com as despesas imprevistas. Antes de partir, inscreva-se no canal porque, pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não estão inscritas no canal. Isso é algo realmente louco, então se você não está inscrito, faça isso. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link a um questionário para preencher que é totalmente anônimo. Responda às perguntas. Por favor, responda da maneira mais detalhada possível, porque assim, se o caso for interessante, há mais esperança, para que eu possa selecioná-lo e analisá-lo em um dos meus vídeos. Portanto, não é que eu analise todos os que são apresentados, mas justamente seleciono um de vez em quando e faço um vídeo aqui no canal. Dito isso, vamos começar imediatamente com o caso de hoje. Então, perfeito, vamos dar uma olhada rápida na situação desta pessoa. 49 anos, trabalho técnico em informática, separado com 2 filhos. Ele tem um salário realmente bom, mas muitas vezes isso não significa conseguir economizar. Salário líquido mensal de 3.300 euros, incluindo 13º, 14º e prêmios. Então, pessoal, a renda não é o problema, porque veremos que ele é realmente muito bom na gestão. Mas veja, existem situações que não podem ser alteradas, como dívidas ou empréstimos. Pensão alimentícia fixa de 700 euros para a ex-esposa. Agora, eu não vou entrar muito nesse assunto porque não estou muito familiarizado com a questão de pensão alimentícia, separação, coisas desse tipo. O que é certo é que essa é uma despesa sobre a qual não se pode fazer muita coisa. Existe e, portanto, temos que agir de acordo. A coisa positiva é que ele não tem nem hipoteca nem aluguel, na verdade. Aqui para a pergunta, quanto você gasta por mês com necessidades? Ele me diz exatamente que não tem hipoteca nem aluguel. Isso é uma coisa positiva. Digamos que a parcela fixa para alimentos, exatamente para as ex-esposas, substitui um pouco a hipoteca, porque podemos dizer que substitui essa despesa. Depois temos 300 euros por mês para alimentos, 300 euros por mês para os filhos. Porque exatamente ele precisa dividir as despesas com roupas, material escolar, transporte, livros, esportes, dentista e aulas particulares. E isso é aceitável. 350 euros de contas água, luz, gás, internet, Netflix e telefone. Então, podemos dizer que todas as contas de 350 euros por mês são aceitáveis. 350 são aceitáveis. Veja, certamente, pessoal, sempre verifique se há novas ofertas, novas condições. Às vezes, até considere mudar seu fornecedor de luz, gás ou telefone. Muitas vezes isso pode nos levar a gastar menos, então de tempos em tempos precisamos ir e investigar essas coisas. Depois, 60 euros de academia por mês, 60 euros de seguro, 50 euros de despesas médicas, 100 euros de sapatos e roupas. Ele me diz uma média fixa, então estamos falando de mais ou menos 1.200 euros por ano entre sapatos e roupas, 250 de gasolina, 60 euros de manutenção do carro e imposto e 30 euros de veterinário. Agora vamos ver todas as despesas, depois no final fazemos uma consideração final. Quanto você gasta todo mês com lazer? 150 euros por semana para uma pizza por semana. Com minha companheira e meus filhos, cinema de vez em quando, às vezes uma pequena viagem de um dia, depois, opcionalmente, 40 euros por mês em tabaco, que no final, para um fumante, são 40 euros por mês. Faz sentido mesmo que não seja bom para a saúde, mas de qualquer forma não é excessivo. Quanto você está economizando todo mês? Por quanto tempo? Você me diz, cerca de 400 euros quando não tenho imprevistos. Prestem muita atenção a esta etapa, porque em breve veremos juntos e veremos algo muito importante que muitos subestimam. Você tem um fundo para imprevistos. Aqui é positivo porque ele tem 10.000 euros de lado, mas eu não os dividi entre imprevistos e economia a longo prazo. Bom, isso é entre aspas, o menor dos males. O importante é ter dinheiro de lado. O que você gostaria de alcançar financeiramente? Quero me sentir seguro quando tiver imprevistos ou despesas importantes, como o carro. Agora vou me deter rapidamente neste ponto, porque uma coisa muito importante é a clareza e a clareza. Neste caso, o que significa, o que é para você se sentir seguro quando tiver imprevistos?
Ou seja, isso precisa ser definido neste caso em termos de dinheiro, porque para mim é estar seguro, em termos de imprevistos. Pode ser ter de lado 10 mil euros para outra pessoa, pode ser ter de lado 20 mil para outra, 5 mil para outra pessoa, 50 mil. Portanto, pessoal, quando vamos definir nossos objetivos, precisamos ser realmente claros. E disso, como sempre digo, falo bem no meu curso, que se quiser encontrar na descrição, porque a clareza é poder. Quanto mais clara você tem as situações que deseja alcançar, melhor e mais fácil é realizá-las. Então aqui ele diz exatamente, também fala sobre despesas importantes, como o carro. Agora ele é realmente muito bom, porque não tem nem hipoteca, nem aluguel e nem mesmo a despesa do carro. Porque outra pessoa, assim, em uma situação dessas, com a parcela do carro e a hipoteca, estaria acabada. Ou seja, estaria de pernas para o ar, mesmo com um salário tão alto. Então ele é definitivamente muito bom. Acho que para ele, despesas importantes como o carro, então trocar o carro, que pelo meu modo de ver as coisas. Uma pessoa média que ainda assim é operária, que é empregada, que tem um salário médio, aqui estamos falando de um bom salário. O gasto com o carro deve ser em torno de 10, 12 mil euros. Então, é verdade, depende um pouco de como está o mercado, porque talvez no último período o mercado de usados aumentou. Um pouquinho, mas na minha opinião, com essa quantia, você pode encontrar um carro usado, bem conservado, não com muitos quilômetros e que ainda pode durar uns 10 anos. Podemos dizer tranquilamente que talvez seu objetivo possa ser dobrar. Talvez ter de lado 20 mil euros e conseguir assim pagar à vista o carro no momento em que precisa substituí-lo. Então, o que te impede de alcançar o que deseja? Uma sensação constante de falta e sentir sobre mim toda a responsabilidade pelos meus filhos e minha companheira. Agora eu digo isso, a verdade. Não posso entender 100% como se pode sentir, porque felizmente não estou separado, então não tenho essa situação, que certamente não é uma coisa boa, porque exatamente quando uma família, ambos os pais que trabalham, está unida, há mais estabilidade. Porque uma separação de qualquer forma leva a uma desordem, leva a despesas extras. De qualquer forma, veja, não é uma situação muito boa, então certamente o fator psicológico não é o melhor. Eu posso entender de um lado, porque justamente falta um pouco essa sensação de estabilidade. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa está separada, a idade dos filhos, porque ela não diz, mas se aos 49 anos eu acho que eles são bastante grandes no sentido, mesmo que ela os tenha tido aos 40, ele aos 49 anos, bem, eu acho que entre 7 e 10 anos. Agora posso imaginar quais dificuldades você encontra na gestão do dinheiro. Frequentemente as necessidades dos outros aumentam e eu não consigo guardar nada. Termino toda a questão, depois vamos desvendar ponto por ponto. Então, o que você gostaria de me perguntar? Apesar de não ganhar pouco e não ter hipoteca nem aluguel, Orati, nem sempre é fácil economizar. Você nota algum erro, e aqui em breve chegaremos. Então, bem, ele diz, me conte um pouco da sua história pessoal. A separação não ajuda economicamente, exatamente o que eu estava dizendo há pouco. Com o tempo, consegui distinguir o empréstimo e quitar o carro. E aqui você foi realmente muito bom, então nisso eu te dou os meus parabéns. Eu cancelei o Amazon Prime, não tenho Disney, não tenho Sky, faço o seguro online para economizar, enfim. Parece que fui bom e atento. Dirijo devagar e suavemente. Para consumir menos, como menos carne porque é cara. Não sei o que mais poderia fazer, então devo dizer, em termos gerais, sobre a gestão do dinheiro, você é muito bom. Até mesmo na economia você foi realmente muito bom. A melhor coisa que você poderia fazer, você fez. Então não ter dívidas, ou seja, financiamentos, e não ter hipoteca. Então sim, isso já é uma grande coisa. Depois, aqui você me diz que, apesar de não ganhar pouco e não ter hipoteca no aluguel, nem sempre é fácil economizar. Você nota algum erro então? O ponto a destacar é certamente a questão de ter a parcela fixa de alimentos, que é equivalente a ter uma hipoteca. Isso é algo que você não pode mudar. Mas também é verdade que talvez não seja para sempre, porque quando os filhos crescerem, esse custo será eliminado. Aliás, se não me engano, após os 18 anos é isso. Não é mais necessário fornecer pensão alimentícia para os filhos. Depois, certamente há despesas, é preciso ajudá-los e tudo mais, mas é isso. Talvez essa despesa fixa deixe de existir. Agora, qual é o ponto? É que sobre isso você não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque justamente os filhos precisam ser mantidos.
Isso está certo? Então é algo que fora do seu controle, é algo que você não pode agir. Tudo isso, pessoal, vamos analisar um pouco as despesas e como ele pode alcançar seu objetivo. Então, a primeira coisa que posso aconselhar é definir o objetivo de forma clara, ou seja, entender o que significa para você estar seguro e ter o dinheiro para o carro. Porque exatamente, você precisa estabelecer um orçamento para criar um plano de ação para atingir esse orçamento e esse objetivo. Agora, de que maneira você poderia agir sobre suas despesas? Então, na minha opinião, existem algumas coisas que não são enormes, mas que poderiam ajudá-lo a aparar algumas arestas, porque de qualquer forma ele é realmente bom na gestão do dinheiro. E essas duas coisas poderiam ser a assinatura da academia, porque 60 euros é um pouco caro. Existem academias que, bem, são de baixo custo e onde ele pode gastar um pouco menos. E então, roupas e sapatos, ou seja, roupas e sapatos, 1.200 euros por ano, na minha opinião, são um pouco demais. Ok, porque se falamos, não sei, vamos por alto. Estamos falando de 150 euros de orçamento para roupas de inverno, 150 euros de orçamento para roupas de verão e vamos adicionar mais 200 euros para sapatos em um ano. Se você comprar um par de sapatos de inverno, um par de sapatos de verão, que de qualquer forma, se você cuidar bem delas, duram mais de um ano, então talvez no próximo ano você não precise trocá-las. Bem, se vemos assim, estamos falando de 500 euros por ano para roupas, então comparado com 1.200 é outra despesa. Queremos adicionar outros, 100 euros, tudo bem. 600 euros você ainda reduziu pela metade o gasto com roupas? Depois, outra coisa onde se poderia intervir é a saída uma vez por semana para a pizza com a companheira e os filhos. Cinema de vez em quando, às vezes um pequeno passeio de um dia. Agora, aqui poderíamos intervir e talvez fazer um pequeno sacrifício, porque afinal é justo sair. E talvez em vez de sair uma vez por semana, tirar uma semana e fazer talvez uma pizza caseira, fazer algo caseiro e cozinhar todos juntos, que pode ser divertido, e sair apenas 3 vezes por mês, isso te faria ganhar 150 euros a mais por mês que você pode guardar. Então, em relação a outras coisas, por que então aqui eu fui fazer as contas? E praticamente, o que acontece? Que ele, com as despesas que tem neste momento, chega a 3.200 euros por mês de despesas, ok. Então sobram-lhe 100 euros de poupança. E não exatamente 400 euros, como ele me disse, que de fato o que diz 400 euros, eu coloco de lado quando não tenho imprevistos. Agora, o ponto é este, rapazes, colocar de lado, para então retirar imediatamente. De qualquer forma, não conseguir sempre economizar é um mecanismo que não está certo. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes faz você perder a confiança. Ok, agora o que acontece? Que nós devemos economizar com base no que podemos fazer. E conseguir encontrar um valor que seja regular, ou seja, colocar à parte e não tocar nela. Ok, caso contrário, exatamente, isso nos desencoraja e não é bom. Então, em vez de guardar 400 euros e não conseguir fazer isso sempre, é melhor guardar menos, mas fazer isso regularmente. Pelo menos essa é a minha maneira de ver as coisas. Agora, com essas dicas que eu te dei sobre as despesas que você pode reduzir, você pode não chegar a 400, mas pelo menos a 300. Porque, de acordo com a minha filosofia de gestão de dinheiro, nós devemos guardar pelo menos 10% das nossas receitas. Então, se ele ganha 3.300 euros, vamos arredondar. De qualquer forma, ele deve guardar de 300 a 350 euros por mês. Então, se ele tem agora, com essas despesas, consegue guardar 100. Se ele cortar uma saída por semana, chegará a 350 e estaremos em 250 se ele cortar um pouco mais. Aqui também, os sapatos, as roupas, em vez de 100, ele gasta 50 por mês, chega a 300. Eu corto aqui a academia. Pronto, feito isso, chega a 330 euros por mês, que deveria ser seus 10%. Depois, uma coisa a não subestimar é o 13º, o 14º. E os prêmios? Quer dizer, se você conseguir economizar 300 euros por 12 meses, são 3.600 euros a mais. 13º e 14º dos prêmios. Vamos supor que você economize apenas 50% sem contar os prêmios. São mais 3.000 euros e então você chega a 6.600 euros. Em um ano que você consegue economizar com um pouco de esforço, chega facilmente a 7.000, 7.500 euros.
Ok, isso significa que em um ano, sem imprevistos, obviamente sem tocar nesse dinheiro, de 10 mil você passa para 17.500 euros. Ok, sim, isso é uma coisa positiva. Agora, eu não contei os prêmios. Vamos supor que ele gaste 50% disso nas férias. Então, 3.500 euros para ir de férias uma vez por ano. Acho que é um orçamento bastante viável para uma família de 4 pessoas. E aqui já conseguimos equilibrar um pouco as contas. Ok, então, se você quer dar um grande golpe, qual é o ponto, pessoal? E colocar na cabeça e passar 6 meses, um ano, totalmente focado na economia para dar um grande golpe, né? Um pouco consistente. Então, se por um ano você reduzir pela metade as despesas, prestar muito mais atenção no que são os gastos, talvez você não vá de férias e tudo mais. Em um ano você consegue economizar 10 a 12 mil, ok. Então, obviamente, isso depende do nível de sacrifício que alguém quer fazer. Agora, vamos ser claros, essa não é uma situação desastrosa. Ok, porque você já tem 10 mil euros de lado, então já é um bom dinheiro para a situação que você está vivendo. Isso mesmo, você poderia fazer algo a mais. Na minha opinião, é apenas uma questão de economizar regularmente. Então tente dar um passo, ou seja, colocar de lado, já eu não sei. Inicialmente 200 euros mensais, mas todos os meses, e então sem tocá-los, e talvez passar para 300, 350 em um segundo passo. Isso poderia ser um caminho a seguir, eu não sei. Em 6 meses, 6, 7 meses, na minha opinião, poderia ser viável. Então, para a discussão, o que te impede de alcançar o que deseja? Ele diz que tem uma sensação constante de falta e sente sobre mim toda a responsabilidade pelos meus filhos e minha companheira. Agora, o ponto aqui é definir o que significaria para você não ter mais essa sensação. Ou seja, para se encontrar em uma sensação onde você está tranquilo, está sereno e não sente esse peso sobre você. Como deveriam ser suas finanças? Quanto você deveria ter de lado? Quanto você deveria conseguir economizar? Todos os meses, pessoal, a clareza é poder. Tentem transformar até o que não é concreto em algo concreto e mensurável. Dessa forma, vocês conseguirão entender onde precisam chegar para conseguir eliminar essa sensação. Mas para fazer isso, vocês precisam se sentar, se colocar lá e entender como medir essa coisa. Eu sei que não é fácil, é um exercício que deve ser feito aos poucos, mas certamente isso permite transformar o que não é concreto em algo concreto. Dito isso, pessoal, espero ter dado conselhos úteis.